Olá, muito obrigado por se juntarem a nós para mais uma conversa, desta vez em moldes um pouco diferentes do habitual. O Sr. António José Zuzarte é um homem culto, que mesmo retirado das arenas tem contribuído superiormente para a tauromaquia nacional, através de crónicas em meios de comunicação taurinos como a revista Burlader. Com o desafio que teremos no próximo sábado em perspectiva, fomos conhecer este antigo cabo do Grupo de Forcados Amadores de Montemor, que nos contou algumas histórias da sua carreira, nomeadamente a da fundação do Grupo de Cruz a 24 de junho de 1971. A ligação entre os dois grupos é antiga e tem sido sempre pautada por muita rivalidade e amizade. Espero que gostem tanto como eu desta conversa. Estamos à conversa com António José Zuzarte, na antevisão da corrida de Montemor, em que o Grupo de Forcados Amadores de Cruz terá o prazer de partilhar cartel com o Grupo de Forcados Amadores de Montemor, numa corrida histórica que marca um encontro de dois grandes grupos. Sr. António José, se calhar começava por lhe pedir que nos contasse como é que começou a sua carreira de forcado, como é que foi a sua estreia, como é que era esse tempo? Nesse tempo o grupo tinha muito menos forcados para escolher. Não parecia como hoje, a quantidade que há. E nós treinávamos às vezes, depois da corrida, pedia-se para sair um touro corrido já, para treinarmos. Nós não treinávamos muitas vezes com vacas nos 70 nem nada. Portanto, pegavam 3 touros e pegavam depois, às vezes, 3 não, ou 4, ou 6 ou 8. Normalmente pegávamos o grupo sozinhos. Era raro haver 2 grupos a pegar juntos, nesse tempo. E as corridas ou eram mistas, sim, normalmente, ou à portuguesa, podendo ir a 8. E uma vez em Estremoz, em 57, quando entrei, ia eu fazer 18 anos. Saí também, já tinha pegado, aliás, antes disso. Com quantos anos se estreou? No grupo com 18, tinha acabado de fazer os 18, mas comecei a pegar logo com 17, enquanto estudava na Escola Agrícola de Santarém. Peguei um touro logo, numa gargalhada, que eu nunca tinha pegado na vida de Serenelha, e resultou. E depois a seguir... E descobri o talento. Não, e depois comecei também a pegar, já antes disso eu pegava naquelas touradas à vara larga, que era no Alentejo, feita com os carros de parelha e com aquilo tudo, e pegávamos vacas bravas ou touros bravos. E corridos, claro. E aí eu mais ou menos desangomei-me. Comecei, gostava, desde miúdo que ia comer para as touradas, e comecei aí. Na altura, quem é que eram os grandes grupos? Há pouco estava a dizer que não havia muitos. Os grandes grupos nesse tempo era Santarém, Montemor, Lisboa, e nessa altura mesmo o Ribatejo, Vila Franca, começou logo também. Era mais ou menos esses, eram os grupos que havia. E portanto 4 ou 5 grupos tinham que pegar as corridas do país inteiro? Pois, também as corridas talvez fossem menos, porque, como é que eu digo, tinham datas fixas. Certo. Por exemplo, na Chamusca, havia datas históricas. Quinta-feira da Ascensão. Cruz, por exemplo, já agora Cruz tinha 2 certas, que era a do dia 16 e do dia 17. Dia 17 era a corrida do Campino. Dia 16 havia outra. Nessa 17 é que as pessoas iam à corrida. Se calhar era a corrida grande da terra. Era possível quando também tivessem dinheiro disponível para ir. Certo. Eu acredito que seja isso também. Os bilhetes de uma tourada, nesse tempo, claro, não é o preço de hoje, mais ou menos, mas era capaz mesmo um bilhete solo ser o salário de um homem da vida rural. Pois. As dificuldades também eram maiores, não é? Claro, nesse aspecto. Mas as pessoas faziam esse sacrifício e iam na mesma? Juntavam para ir a essa tourada. E enchia. A corrida do dia 17 era uma corrida cheia, a outra era uma corrida um bocadinho mais bacana às vezes. E depois lá dava uma ou outra, mas isso era muito raro. Chamusca era quinta-feira da Ascensão só. Caldas era quinta-feira, 15 de agosto. 15 de agosto. Évora era
São João e São Pedro. Que é agora em junho, na feira em junho? É o dia de São João e o dia de São Pedro. E havia, em Évora, mais tarde, começou a aparecer a corrida do concurso de ganadarias. Também foi logo ali. Sim. Em 60, Que dura até hoje. 61. Depois havia aqui mais. Santarém era a Feira do Ribatejo, na Praça Antiga, claro. A nova foi inaugurada em 64, só. E a outra já não tinha espaço. Era impossível. Havia aquelas praças todas, cartazes, E, portanto, que era dia 1 de novembro, que era conhecida a última corrida da época. Onde no cartaz? Cartaz, 1 de novembro. O cartaz hoje em dia costuma ser no princípio da temporada, portanto, até Eu acho que era no pode ter dia 1 mais, de novembro. Era no cartaz. E portanto fez, estava há pouco a dizer, quase 17 anos de forcado e às tantas, Fiz 23. mas antes de ser cabo e depois decidiram, Não, em Cabo. como é que surgiu essa Cabo já foi essa em decisão? 1971 que entrei para Cabo. Essa decisão foi tomada em Cruz, Aí foi? A no decisão? restaurante da Ponte da Coroa. A sério? Sim. Fizemos um treino e O grupo depois Montemor foi treinar aonde nesse dia? à Golada normalmente. Íamos à Golada, como o grupo de Cruz também ia. Íamos à Golada, ou à casa à Torrinha da Vida Ribartelas, Pois, é uma zona com muitas à ganadarias. Erra, ao João Lopes. Estivemos lá na semana passada. Pois, também treinávamos aí. Mas as agoladas até eram nas duas, no Conde Murcio e na outra. E portanto, depois do treino, tiveram um almoço? Depois tivemos, não era já depois do jantar. Depois do jantar eu tinha já decidido e que andei um ano anterior a substituir o cabo. O cabo substituí, que ele não queria pegar, porque tinha tido uns problemas de família, doença ou qualquer coisa, não me recordo bem o que foi. E achou que estava na altura de sair? E, não estava na altura de sair, passou-me o grupo a mim. E ficava ele no grupo, nos cartazes, mas nem ia às corridas, nem perguntava nada. E eu, Na prática, quem já era ao cabo era eu. Decidia, as empresas convidavam-me a mim, era tudo. E eles, depois nesse princípio de época, eu achei que devia esclarecer as coisas. E nesse jantar, antes de jantar, recordo perfeitamente, que disse antes de estarmos com copos e bem dispostos, eu quero que se faça uma votação e que se escolha um cabo para o grupo, seja quem for. E quem é que votou? Os elementos do grupo? Todos lá estavam. Os elementos todos lá estavam. Depois votaram e eu ganhei as eleições, uma grande diferença. Talvez fossem das poucas eleições democráticas deste Da país. altura. Já nessa altura. Sim. Sim, porque isso foi. Não, foi em 71, precisamente. 71. Portanto, no princípio da temporada de Isso 71. foi no princípio da temporada de 71. Já fez a temporada de 71 toda como cabo A oficial. de 70 é que fiz toda. Certo. Fiz toda. Depois começou a de 71, comecei eu já e fui. E nem recebi a mudança de cabo em Montemor. Tínhamos um festival em Beja, em Abril, e eu fui a esse festival. Aí é que houve a passagem. Passagem não houve passagem. Apareci com um cabo e branco. Certo. Portanto, nunca houve uma corrida de passagem oficial. Não houve. Portanto, acabou por ser natural. Capolas não gostou, mas não dizia, não. Ele chegou a ver corridas e eu era amicíssimo e fui sempre amicíssimo do Capolas. Tenho mais que. Não tinha a mínima coisa. Agora ele é que se afastou do grupo e não foi capaz de tomar uma decisão nessa altura. Certo. E depois fez essa corrida esse treino que fomos treinar à Golada. Eu disse, vais o que quiser, toma conta orienta ao grupo, estás aqui. Não, orienta tu. Logo aí, pôs-te fora outra vez. Claro. E eu digo assim, não. Então vamos resolver as coisas. E resolveu-se assim. E nesse ano há uma história também caricata ou curiosa que envolve o grupo de Cruz, não é? E nesse ano, Também logo nesse ano, no dia de São João, 24 de junho,
De 1971. O grupo de Cruz já estava, eles já lá estavam a viverem. O Sr. António José vivia em Cruz nessa Em altura? Cruz, sim. Vivi lá desde 65. Desde 65 que eu morava em Cruz. E então, 65. Em 65 e depois em 71 foi cá. 65, precisamente. Depois da tropa. Exato. Depois fui em 71 foi cá. Mas essa história que ia contar, As que minhas envolve paragens Cruz, em durante 71, esse... Hã? em 71 depois estava só a relembrar a história do princípio do Grupo de Cruz, não é? O grupo é fundado, a primeira corrida do grupo é 24 de junho de 71, 24 de junho, nas Caldas da Rainha, que partilhámos cartel com o grupo do Montijo. do Montijo. E eu fardei 5 focados do Monte Mó no meio, para dar um certo... Era a primeira corrida. Portanto, a sua ligação ao Grupo de Cruz vinha de Já viver vinha de lá e antes. de Eu conhecer. vivia lá, pois lá conhecia toda a gente. Era eu e quem ajudou, que estava por trás, era o Luís Patrício Correia Gomes. Não sei se ainda o Luís é vivo ainda. Tem tido uma Acho grande que é. ligação ao grupo, sim. Está velhote. Ele é um bocadinho mais novo que eu, talvez. Fizemos a tropa juntos e tudo. E o Luís e eu é que ajudámos a fazer o grupo, nesse aspecto. Sim. E esses forcados que trouxe eram forcados já experimentados, eram forcados novos? Só um bocadinho mais novo, os outros eram 3, os 4 mais experimentados. Eram 5. Um pegou um touro Portanto, o grupo e nessa noite ajudaram pegou, no meio um ao outro. pegou 3 touros e 3 touros para o grupo do Montijo. Precisamente. E Um deles foram pegados pelo Monte Mar. um dos touros foi um dos 5 forcados que tinha vindo consigo. Sim, sim, sim. E o Sr. António José também se fardou nessa Não, corrida? não, eu não. Fardou só Fardei só os aqueles. outros 5. Sim. Sim, Essa sim. corrida nem aparece nos meus mapas como corrida de Monte Mar. Claro, claro. Foi anunciada como do Grupo de É do Cruz. Grupo de Cruz. Claro. E como é que foi a sua ligação ao Grupo de Cruz desde aí? Depois foi sempre ótima. Para além de emocional, não é? Mas na corrida seguinte fizeram em Cruz uma corrida pesada. O João fez A segunda já- corrida do grupo. acho que foi a segunda corrida do grupo. Acho que não houve outra no meio. Mas era uma corrida que estava pesadota e Touros sérios. sérios. E eles pegaram a corrida lindamente sozinhos. Nunca mais precisaram de Descolaram. completamente. Sim, sim. Tiveram um grupo sempre para se manter e tudo. E nessa altura, mesmo com os 5 que, apesar de ter trazido 5 pessoas, o grupo já tinha uma primeira juventude, uma primeira geração muito grande. Tinha muita gente à volta. Não sei bem precisar, porque antes não é como agora. Porque em 72, foi logo no ano a seguir, saiu um regulamento taurino que não permitia mais que 12 forcados fardados. Certo, isso é só de 72. 72 Antes disso, que como é saiu. que era? Antes disso, podia ir um bocadinho mais, mas não havia muitos. Certo. O problema era esse também. E então Mas não havia regra, nós não é? chegámos Podiam a- ser 15. nós podiam ser- chegámos a pegar, eu lembro-me perfeitamente do grupo Monte Moro, logo em 58, no meu segundo ano, pegámos um festival no Montijo, festival de fim de festa, até se chamava-se. E tínhamos fardados 9 forcados, que foram só os que tínhamos. Para quantos touros? Fomos pegando touros, já era o último da corrida, era a última corrida das festas, acho que eram umas 3 corridas. Essa última corrida acabámos por pegar 6 touros. 6 touros com 9 focados. Acho que, sim senhor, Sim, sim. acontecia Outros muitas tempos, vezes. pois. Acontecia muitas vezes. E com 12 pegámos 8. Também acontecia muita vez. Muita vez não. Hoje em dia é um número fixo, mas é um número maior. Esticam-no muito mais. Tem limites, Certo, não é certo. fixo. Tem limites para cima, acho Certo. eu. Certo. Acho eu que é assim. Podem-se fazer 18, não podem? Já tenho Sim, visto. sim. Depende do número de touros, mas sim. Pois, mas nesse tempo não era, houve ali uma fase, uns anos, enquanto eu lá andei, pelo menos era assim. O regulamento obrigava a isso. E são coisas para. E depois, quando quis sair, quando fiz 40 anos, já tinha os 40 feitos, eu sou da idade do grupo. Em Monte Moro disse: eu vou sair. Portanto, é da idade do grupo. O Grupo Monte Moro foi fundado na sua, Foi na sua data fundado do ano de nascimento, 20 dias depois de eu de nascer, Depois de eu nascer. e o Grupo de Cruz no dia em que passou a ser cabo. No ano em que passou a ser cabo. Precisamente. Sim, é curioso. Sim.
E uma curiosidade que eu tenho também é nessa primeira corrida, como é que foi esse dia? Como é que foi a fardação? Como é que foi juntar um grupo novo? Como é que foi trazer pessoas que já tinham alguma experiência para Não houve problema nenhum. Não? Eu conhecia-os todos. Fardaram-se aonde? Eu vivia. Lembra-se? Não me lembro já. Hã? Já passou muito tempo. E em Cruz, lá nas Caldas, não me lembro. Fui uma vez a uma festa, o grupo condecorou-me, ofereceu-me uma medalha a mim e ao Luís, num jantar que fizemos numa quinta que havia ali em Santa Justa, que era da madrinha do grupo. Sim. Era Uma condecoração do grupo de Cruz. O grupo lhe deu. Sim, o grupo de Cruz. Certo. Fizeram-nos uma homenagem, uma condecoração, uma lembrança. Certo. Nós fomos lá a se jantar. E já fui uma vez a outra também, parece-me, se não estou enganado, na Quinta Santo André, lá de António Zé da Checa. Também é feito por Grupo Cruz. Portanto, a ligação é antiga e esperamos que se mantenha, não é? É a mesma que eu tenho com os Grupo Forcados de Monforte. Monforte são mais novos, têm 20 e poucos anos. Porque depois de viver em Cruz, também viveu em Monforte. A Monforte, onde vivo já há 37 anos. Pois. Bem, 37. Foi em 87 que eu fui para lá morar para Cruz, para Monforte. E depois em Monforte também surgiu a mesma coisa. Também Fizeram que tinha um grupo e fomos, por acaso aí foi diferente. A primeira corrida que fizemos foi em Espanha. Foi? Como está ali mais perto da fronteira, tem outra ligação. Não, era um bocadinho longe, era para os lados de Mérida. Lá fizemos essa corrida e depois fomos fazer a estreia do grupo, lá de Monforte. Foi feita a estreia ao pé de Évora, daquelas terrinhas pequeninas. Eu não me recordo bem do nome, mas pequeninas, não é vilas, são freguesias ou lugares de Évora. Uma praça desmontável. Toreava já aquela rapariga loura, como é que ela se chama? Ana Batista? Não, a outra. A Sónia Matias? Sónia Matias. Lembro perfeitamente de torear, e era um grupo, talvez fosse o do Montijo ou outra coisa qualquer. Eu só sei que o grupo Montemor, o grupo de Cruz, Monforte, estreou-se aí, ganhou o prémio da melhor pega e fez uma atuação brilhante. Como treinados estavam metidos também. Fantástico, sim. As coisas são de ser assim. Sim, muito bem. Então desta história fica a ligação entre os dois grupos e a curiosidade de com todos os grupos, porque eu também, no fundo, sempre me deu bem com todos. Nunca tive problemas com grupos nenhum. E antevendo a corrida de sábado, o que é que quer desejar a cada um? Ou que mensagem é que quer deixar a quem vai ver a corrida e a quem vai participar? Um triunfo para os dois grupos. Absoluto. Lá, sem acidentes, não haja. Exatamente. Eu já tenho a minha conta. E não deseja ninguém, não é? Já tenho a minha conta. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade e desejamos sorte para todos. Obrigado. Obrigado.